Quero falar sobre Jesus hoje. Quantos querem ouvir sobre Jesus? Eu sou apaixonado em falar sobre Jesus, porque além dele ser a base fundamental da nossa fé, autor e consumador da nossa fé, a gente aprende a respeito de tudo que a gente precisa na nossa jornada, com tudo aquilo que Jesus fez ao longo da jornada dele. Então às vezes a gente está desanimado, e se a gente olhar para Jesus, a gente vai perceber nele chaves para vencer o desânimo. Às vezes a gente está cansado, e a gente vai ver no comportamento de Jesus chaves para a gente vencer o cansaço. Às vezes a gente está distraído, irmão. Olha para mim, alguém aqui já ficou distraído em algum momento? Levanta a mão, quem já se distraiu em algum momento? All the time. Talvez alguns que não levantaram a mão porque estão distraídos e nem ouviram o que eu te perguntei. Acontece, alguém está assim, ele perguntou o quê? Às vezes a gente está distraído, e como que a gente tem essa referência em Jesus? Irmão, Jesus, ele tinha um foco, ele não veio para brincar de ser Jesus. Guarda isso, irmão, você já ouviu milhares de vezes, mas nunca foi tão verdade como nesses dias. O inferno não brinca de ser inferno, a igreja não pode brincar de ser igreja. Você pode declarar isso com autoridade? Diga, eu não estou brincando de ser crente. Diga, eu não estou brincando de ser filho. Diga, o jogo é real. O jogo é real, irmão, é real life. E tem muita gente vivendo game over no seu chamado, porque está vivendo como se tivesse o tempo inteiro. A gente tem alguns anos para construir junto com Deus frutos que vão falar por nós na eternidade. Alguns me perguntam, André, por que essa urgência? Porque se eu tiver mais 20 anos, mais 30 anos, mais 50 anos, eu estou estabelecendo o galardão que vai ecoar em toda a eternidade. A gente tem visto tanta gente falando de investimento nos últimos tempos. Antigamente, investimentos na bolsa era algo que era fechado para poucos. Agora, criptomoeda, investimentos, está acessível para qualquer um. Com o aplicativo você consegue comprar. E é interessante, porque a gente está começando a se abrir para uma educação financeira. A gente começa a parar para pensar um pouco mais em rentabilidade, prazo, tempos. Já parou para pensar que a gente às vezes consegue entender os investimentos que rentabilizam bem de forma natural, mas tem muita gente que ainda não entendeu que a gente tem pouco tempo para construir algo que vai ecoar em toda a eternidade. Irmão, não dá para gastar o recurso que a gente tem vivendo uma vida qualquer. O recurso mais precioso que você tem hoje é o tempo que Deus te deu. Tempo para cuidar da tua casa, tempo para cuidar do teu chamado, tempo para construir uma história com Deus, tempo para mergulhar mais em Deus, tempo para ter tempo com Deus, tempo para ter encontros com Deus. O tempo passa rápido demais para a gente perder tempo tentando construir coisas que depois de um tempo vão embora. Você está comigo? Diga amém. E eu quero falar um pouco sobre Jesus, porque a gente está no meio de uma série. A gente falou sobre esse Jesus selvagem. Primeiro encontro da série, a gente falou sobre um Jesus que é indomesticável, que não se pode conter, que não se pode deformar, que não se pode domesticar. Na semana passada, a gente falou sobre um Jesus irresistível. A grande verdade é que quando a gente apresenta Jesus da forma certa, é irresistível conhecê-lo, irmão. Jesus, quando bem apresentado, é irresistível. Alguém crê nisso? Diga, eu creio. Então a gente falou um pouco sobre essa pergunta que a igreja tem que se fazer. A pergunta que a gente tem que se fazer não é porque os nossos amigos não querem Jesus. A pergunta que a gente tem que se fazer é porque eles ainda não viram o Jesus de Deus através daquilo que eu tenho vivido. Irmão, pessoas não vão se converter através daquilo que a gente fala, mas através daquilo que a gente vive. Tem uma frase, eu não lembro de quem é, mas eu acho que talvez seja do Billy Graham. Ele falou que 99% das pessoas estão lendo os cristãos e só 1% está lendo a Bíblia. Pessoas não estão lendo Provérbios, Salmos, Mateus, Lucas. As pessoas estão lendo você. E eu creio em nome de Jesus, irmão, que pessoas vão olhar para aquilo que a gente está construindo como igreja daqui a alguns anos e vão falar, eu tinha até um coração fechado para a igreja, ou para evangélicos, ou para pastores, mas cara, é impossível não ver os frutos que vocês carregam. Alguém crê nisso? Diga amém. E hoje a gente vai falar sobre uma outra característica de Jesus, um Jesus que ele é indestrutível. Ele é inquebrável, unbreakable, ele é imparável.
Um Jesus que nada foi capaz de detê-lo. A morte não conseguiu detê-lo, o inferno não conseguiu pará-lo, a religião não conseguiu desanimá-lo, as circunstâncias não conseguiram freá-lo. Irmão, nada que se levantou contra Jesus foi capaz de impedir o projeto de Deus para Jesus. E às vezes a gente está desanimando, a gente fala, mas Jesus era 100% Deus, mas ele era 100% homem também. Jesus sentiu a dor da perda quando viu Lázaro morto. Jesus sentiu a angústia mortal quando estava próximo de ser separado do Pai. Ele sentiu uma angústia mortal a tal ponto, irmão, que dos poros dele saía sangue. Jesus sentiu a dor da traição quando Lázaro, que foi escolhido, só abrindo parênteses, Lázaro foi escolhido a dedo por Jesus. E alguns anos depois entregava a ele em troca de algumas moedas de prata que nem conseguiu usufruir. A dor do remorso fez com que ele tirasse a própria vida antes de gastar a primeira moeda. Irmão, Jesus enfrentou a dor da traição, Jesus enfrentou a dor do processo, Jesus enfrentou todo tipo de situação, mas ainda assim ele não parou até que se cumprisse aquilo que Deus havia prometido para ele. Quando a gente olha para essa característica de Jesus, a gente começa a ser confrontado. Por que a gente tem parado em alguns momentos? Tem muita gente parando por causa da comparação. Irmão, a comparação tem roubado mais chamado do que você imagina. A gente vê nos tempos bíblicos, a gente vê na igreja primitiva, profetas morriam por perseguição. Nos tempos modernos, tem profetas morrendo por comparação. Tem profetas morrendo, tem ministérios morrendo por necessidade de aprovação. O primeiro mártir da igreja é primitiva, apedrejado, dizendo, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, a glória de Deus resplandecendo sobre o rosto dele, e ele sendo levado para a glória, enquanto era apedrejado por homens. E hoje a gente vê tantos ministérios se frustrando, por quê? Porque estão se comparando o tempo inteiro, se medindo. Irmão, olha para mim em nome de Jesus, em tempos modernos existem lutas diferentes daquilo que a gente via no passado, e é por isso que a única forma da gente permanecer de pé é acessando em Jesus novas armas para vencer novos gigantes. A dependência é uma linguagem que os céus respeitam. Você não vai vencer novos gigantes usando as velhas armas. Você não vai vencer novos gigantes tentando usar as mesmas estratégias. Funcionava 20 anos atrás, pastor. Pois é, mas os gigantes são outros, os tempos são outros, as batalhas são outras. New level, new devil. Então a gente tem que olhar para Jesus e falar como Jesus ele permaneceu indestrutível, imparável, a despeito de tudo que se levantava. Existem várias chaves que moveram Jesus até o final. Jesus sabia a alegria que lhe fora proposta. Irmão, o motivo principal pelo qual as pessoas não vivem o que querem é porque não sabem o que querem. E eu quero utilizar essa frase para trazer para o nosso entendimento de chamado. O motivo pelo qual a maior parte da igreja não está vivendo o seu chamado é porque a maior parte da igreja ainda não sabe o seu chamado. Quando eu não sei o que eu carrego, eu gasto tempo construindo qualquer coisa. Eu acho que está bom. O problema, irmão, é que a única coisa que mantém você eu vou usar um termo aqui que não é muito crente, ok? Mas vai fazer sentido para alguns. O que mantém você reenergizado, recarregado, reabastecido, é você estar conectado diretamente à fonte do teu propósito. Essa é uma dinâmica estabelecida por Deus desde o Gênesis. Olha que coisa interessante. Deus ele faz a separação entre a porção seca e a porção molhada. E aí ele dá uma ordem para que os seres marítimos eles sejam gerados e se multipliquem, cada um segundo a sua espécie. Depois ele começa a estabelecer toda a vegetação. E ele começa a dar uma ordem para que elas se multipliquem, frutifiquem segundo a sua espécie. Sabe o que é interessante? Tanto os animais que estão nos céus, na terra ou no mar foram estabelecidos a partir de uma conexão. Você está comigo? Diga amém. Qual conexão, André? Cada um deles foi estabelecido, criado, gerado através do ambiente que ele se move. Então, se você tira um peixe do mar, ele morre, porque a conexão dele é com a fonte de vida dele. Se você tira uma árvore da terra, ela morre.
Porque a conexão que mantém ela viva é a fonte que gerou a vida para ela. Se você tira qualquer um desses elementos do seu lugar de origem, você tira a vida dele também. A pergunta que a gente tem que se fazer como igreja é: se a Bíblia diz que no 6º dia Deus me fez com as mãos dele, mas a vida veio quando ele soprou sobre mim o fôlego dele, como é possível me manter vivo se eu não estou conectado à fonte da vida? Como é possível, irmão, me manter vivo se a fonte da minha vida não está dentro de mim? Se você utilizar isso para qualquer área da tua vida, você vai ver que tem áreas que você não está frutificando, prosperando, multiplicando, avançando, expandindo, porque você ainda não está conectado à essência. Como eu posso ter vivo o meu propósito se eu não estou conectado à fonte dele? Como eu posso prosperar? Se eu não sei o que Deus tem para mim. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! A gentle breeze whispers its delight. Leaves rustle softly, stars gleam bright. In your arms everything feels right. Moonlight paints our shadows tall.